The Corporate Talk. Esse é o primeiro vídeo do canal do The Corporate Talk Brasil. A gente já existe na língua inglesa e agora é a primeira vez que a gente está fazendo vídeo em português. O The Corporate Talk, para quem nunca assistiu e está passando aqui pela primeira vez, é um canal que a gente troca experiências, que a gente atrai profissionais e experiências, experts em diversas áreas, para dividir com a gente um pouco do que aprendeu na carreira. E hoje estou muito feliz que o The Corporate Talk Brasil está começando com um grande mestre que trabalhou comigo há muito tempo atrás. E eu estou muito feliz que ele aceitou o convite de participar aqui. João Alípio, obrigada por aceitar o convite em fazer parte dessa troca, desse bate-papo aqui no The Corporate Talk Brasil. Obrigado, Carol. Prazer é meu estar aqui com você. E, João, você pode começar explicando um pouquinho sobre você, sua carreira, sua Como trajetória? a Carol falou, nós trabalhamos juntos e a minha carreira, minha formação é de engenharia, né? Então tenho uma formação bem técnica e desde cedo eu sempre fui muito conectado com o mundo da transformação da organização, processos, pessoas. E ao longo do tempo, o que eu percebi assim, é que para transformar processos, não existe processo máquina, né? Existem pessoas que trabalham nas empresas e que operam máquinas, operam recursos, atendem clientes. Então, logo cedo eu percebi que, além de aprender processo, precisava aprender a trabalhar com pessoas, comportamento humano. Depois, para poder fazer isso ter significado, precisava conectar isso com a estratégia da empresa, com o negócio. Então, tanto a parte financeira quanto o planejamento estratégico. Então, sempre com uma combinação de aprender alguma coisa, praticar, sentir falta, ver que não era o suficiente, aprender alguma coisa, praticar. Então, esse foi a minha carreira. Durante quase 30 anos dentro de empresas, então, desde empresas multinacionais até uma grande empresa de comunicação, né, o Jornal Estado de São Paulo, e na minha última empresa, talvez uma das melhores empresas do Brasil, a Embraer, que é um exemplo de desenvolvimento, de produção, de comércio, né, de brigar globalmente por um produto. Foi onde eu conheci a Carol. E agora já há 10 anos como consultor. Então, pegando tudo que eu aprendi e tendo um desafio adicional que é diferente, que é não só oferecer para o mercado, mas você vender o seu próprio produto. Então, essa escala permitiu, né, estar sempre como um aprendiz, sempre descobrindo que eu não sabia alguma coisa, eu tinha alguma coisa muito grande para aprender, praticar, e depois poder compartilhar isso com as pessoas. O que eu aprendi, o que eu errei também, né? Errei muito ao longo do tempo. A gente aprende no sucesso e nas falhas, Exatamente, né, sempre. exatamente, Carol. Então, muito bacana estar aqui. Então, como a Carol falou, a gente teve o prazer de trabalhar junto na Embraer, na parte de inovação, de propor algumas coisas, acho que bem ousadas, bem interessantes, principalmente, acho que bem divertidas também, né, Carol? Também, bastante, João. E assim, a sua carreira, você contou de engenheiro para melhoria contínua, Lean Manufacturing, Exatamente. e agora como consultor. O que te levou a te especializar tanto em Lean Manufacturing? Teve algum momento na sua carreira que teve essa Eu virada? diria o seguinte, assim, o Lean foi uma coisa que veio mais com a Embraer. Então, assim, eu enxergo até isso meio como um rótulo, que por um lado é muito bom você ter alguma coisa, porque fica fácil você se apresentar ao mercado, mas por outro lado eu também vejo que tem uma certa limitação, porque eu prefiro me entender como uma pessoa que consegue entender a organização, ambiente cultural e propõe, né, melhoria e inovação de processos, do que um praticante de uma ferramenta. Apesar de que hoje, por exemplo, como consultor, quando a gente pensa, né, sei que nem talvez nem todos tenham esse conhecimento, mas quando a gente fala, por exemplo, essas linhas, né, que são quase seitas religiosas, para algumas pessoas você fala o Lean ou Six Sigma, por exemplo, hoje seria para mim muito mais conveniente e confortável se o Lean tivesse coisas bem pragmáticas como Six Sigma, que tem black belts, tem cursos e todo mundo entende o que é. Então, quando você vai ao mercado explicar coisas técnicas, isso fala muito bem para aquelas pessoas que já são da sua caixinha, mas para o mercado de forma em geral, quanto mais você fala a língua das pessoas, do negócio, você vai contribuir com melhorar a margem, melhorar o atendimento do cliente, são coisas mais universais, porque não está preso só na indústria,
como, por exemplo, o Lean fica muito, digamos assim, restrito, apesar dele ser aplicado em todos os lugares. Então, assim, o que eu busquei ao longo do tempo é me entender mais como uma pessoa que traz soluções na minha especialidade, que é por os processos, mas que entende que só vem com ser humano, com tecnologia, entendendo a estratégia da empresa. E você falou uma palavra muito certa, entender o ser Ser humano, humano. né? Porque no fundo, assim, uma coisa que eu percebo e a gente viveu bastante nesse passado na Embraer, o Lean Manufacturing, ele é uma mudança cultural, de mindset Exatamente. também, é um jeito de olhar as coisas totalmente diferente, né? Uma mudança comportamental, assim. Hoje, a minha vida, a minha carreira hoje é diferente por causa dessa experiência de anos atrás, o quanto que a gente aprende nisso. Você pode, assim, resumir alguns aspectos ou aprendizados que o Lean te trouxe Sim, também? eu acho que se você pegar os princípios e pensar realmente, né, que é o fundamento, antes de entrar em ferramentas, você consegue ver que isso é válido de uma forma mais geral, assim, para a nossa vida pessoal, relacionamentos. Concentra no primeiro ponto, assim, de se olhar para quem você está prestando, né, o seu serviço, para quem você está servindo, e entender o que, que é o valor para a pessoa. Na verdade, quando ela pensa na necessidade dela, vamos supor que fosse um prédio, uma construção. Uma pessoa que não tem onde morar, que está procurando alguma solução, porque ela, a família dela, então, sei lá, por exemplo, ou uma casa alugada, ou numa favela, ela tem uma necessidade de morar. E ela vai buscar algum lugar, assim, que ela está buscando proteção. Uma pessoa que está já num momento evoluído da carreira, tenha muito dinheiro, ele também pode estar buscando isso, mas eventualmente ele está procurando o status, o lugar onde vai ter, ou então como um investimento, uma fonte de renda. A gente está falando do mesmo produto, para necessidades diferentes. E quando as pessoas buscam isso, também tem uma outra coisa, que o pessoal às vezes até confunde um pouco, é a dor. A dor o que, que é da pessoa? É o que, que impede de ter isso? Uma pessoa pode não ter acesso à renda, o outro pode não ter a localização, é super bacana, mas o meu trânsito ia ficar muito complicado. Então, quando você entende essas coisas, junta com a expectativa, né, aquele sonho, aquela imagem que a pessoa junta na cabeça, essas coisas compõem o que é valor. E isso vale para um relacionamento, né? Se eu estou casado com uma pessoa, então o que, que ela tem de expectativa, o que ela tem de dor, o que tem de necessidade, o que, que é difícil para ela conviver comigo ou com ela, ou no ambiente, no dia a dia, o que, que eu posso ser solução para essas dores, o que, que ela tem de necessidade, de insegurança, da mesma forma que eu tenho dentro de uma empresa. Isso vale para uma área médica, um centro de atendimento, um consultório de dentista, ou uma grande empresa aeronáutica, seja pondo avião ou avião no espaço, ou Elon Musk indo para Marte, tudo ele vai ter isso. O que, que o milionário que vai comprar um turismo espacial tem de medo, desejo? É a mesma coisa que quem vai comprar um Minha Casa Minha Vida vai ter, só que com graus diferentes. Então, você entender o ser humano é a primeira coisa. Assim, você não vende para instituições, marcas, você vende para um ser humano. As pessoas têm necessidade. Quando você fala dentro de empresa, você tem uma complexidade que é o seguinte: são muitos seres humanozinhos juntos. E muitas vezes essas coisas são concorrentes. Essas dores, essas necessidades, as expectativas são concorrentes. Então você tem que entender isso de uma forma mais complexa. Então, não é que fica menos humano, fica muito mais humano e complexo quando você tem um relacionamento com um business, com um negócio. Quando você entende isso, fala, bacana, mas é só aquela luzinha no fim do túnel. Como é que eu caminho para isso? Como é que eu transformo tudo aquilo que eu tenho de recurso, de capacidade, de conhecimento, numa solução que eu entrego de forma completa? Então, isso se chama, né, quando está no Lean, de mapear teu fluxo de valor. Como que você faz transformações que vão gerar aquilo, aquela satisfação, seja para a sua esposa, seja para o seu filho, ou, né, para o turista espacial que está indo para um carrinho, né, de golfe até uma plataforma de lançamento. Todo mundo tem isso. E aí você enxerga o seguinte, que tem coisas que você faz, que o cara consegue perceber o resultado, né? As pessoas não percebem o que a gente faz, mas o resultado, e ele não só percebe, como ele fala o seguinte, aquele sentimento é tão bom que ele paga por aquilo, e paga para você e não para o teu concorrente. E tem coisas que simplesmente não servem para ninguém, a gente chama de desperdício. Então, quando você pensa nesses conceitos, o que, que é? Eu vou maximizar aquilo que eu dou para o meu cliente como satisfação,
e vou tirar tudo isso, porque aí tira o custo, e aí na economia, né, do negócio se torna sustentável do ponto de vista de ele se mantém, porque tem um cara que paga e tem um cara que recebe, consome, tem um volume de dinheiro e tem pessoas que conseguem fazer isso. E você só faz isso se o ser humano que estiver dentro da empresa quiser fazer isso. Então, da mesma forma que você olha valor para todas essas partes interessadas, né, para todos os stakeholders, você tem que olhar para o ser humano também. Ele está satisfeito com aquilo? Sim, do ponto de vista do valor que eu estou entregando para ele, que é o tempo dele, o ambiente que ele está trabalhando, salário, condições, realmente eu estou entregando o valor que ele quer? Nós conversamos agora há pouco sobre uma empresa que a gente conhece, onde as pessoas estavam muito contentes no home office. De repente, tiraram tudo aquilo. Ou o caso do Itaú, que está aqui, as pessoas estavam contentes lá e o Itaú não estava contente. Será que teve essa conversa? Não sei, assim, às vezes, Carol, quando eu vejo esses movimentos de corte, transformação, muitas vezes eu tenho a impressão seguinte, que eles já tinham essa decisão tomada há muito tempo, às vezes anos, e ficam protelando até ter algum momento que gere uma desculpa para eu fazer aquilo, e aí faz aquele pacote de maldade de uma É vez, verdade. ou corta trabalho, ou corta a projeção de É, lucro, ou diz que não vai fazer mais um investimento porque ele tem um bom motivo para fazer. Mas tudo isso é ser humano se relacionando com ser humano. exatamente. E eu acho que esse é um ponto muito importante. A empresa é ser humano, trabalhando com ser Para ser humano, humano. para ser É, humano, querendo ou não, o lado humano está em toda parte, né? Eu acho que e até, assim, vamos falar desse momento agora que eu acho que é bem crítico, no mundo todo, crise econômica, sim. incerteza política, incerteza por causa de tarifa nos Estados Unidos ou guerra, tem várias coisas acontecendo no Brasil. Eu estava aqui, estou até com algumas notícias aqui. Teve uma revisão, né, do Ministério da Fazenda, e reduziu o crescimento do Sim, PIB para ficou 2,3%. 0,2%, né? Uma coisa assim. Aumento da inflação, quase 5%. Vários setores industriais brasileiros afetados na tarifa americana. Se a gente abre a notícia, é só É, coisa não ruim, né? tá. Pacote de renegociação de dívida para agricultor e tudo mais. Então, assim, querendo ou não, tem um mundo de incerteza. Eu estou no setor automobilístico, a gente está sofrendo também com toda essa incerteza, muitos novos players chegando de outras áreas Se vai também para eletrificar ou não competir. vai eletrificar, E se vai ser meio termo, se eu estou atrasado, se eu estou desperdiçando dinheiro numa coisa assim. Tem uma quantidade infinita de. quem vai fornecer? Exatamente. Quem vai fornecer? É chinês ou não é? E aí o custo. Tem tanta coisa que hoje está trazendo toda essa incerteza e trazer esse lado do Lean, João, isso é o que eu queria bastante Sim. explorar com você. Assim, uma empresa brasileira que hoje está vivenciando nessa incerteza, que tipo de erro que eles fazem hoje que na introdução do Lean Manufacturing para conseguir alavancar, porque às vezes não precisa nem crescer, mas é sobreviver, né, no meio dessas incertezas. Existe como para um empresário hoje, micro, pequeno empresário, existe como ele aplicar Vamos o pegar Lean só os nesse dois cenário? pontos que a gente falou dos princípios, né? Que assim, eles são para você entender e ainda nem tratar, né? Que a gente podia falar, não é? Como é que você faz um sistema mais otimizado e mais focado no cliente e evoluir isso sempre. Pensa nos cenários de incerteza. Não existe nenhum cenário de incerteza onde você reduzir o teu desperdício seja ruim ou te atrapalhe. Então, em todo cenário que tem, se você buscar eliminar desperdício, você vai estar bem. Porque não quer dizer cortar coisas necessariamente. Num cenário de crescimento, reduzir desperdício quer dizer, você vai parar de fazer o que não precisa e vai concentrar naquilo que está te gerando mais dinheiro. E muitas vezes as pessoas vão fazendo isso querendo colocar mais investimento, mais recursos, porque quer acelerar. Aí no momento de crise que está super inchado e não consegue manter aquilo, demite. E é isso que causa uma instabilidade que é muito, na verdade, você perde mais do que você ganhou. Então, quando você consegue ter essa visão que
o otimizar, o reduzir o desperdício é uma forma de você aumentar a sua capacidade, você faz de uma forma muito mais saudável, seja no momento de crescimento ou no momento de crise, onde você realmente precisa. Porque aí você já sabe, cara, já estou no osso, se eu cortar mais, quer dizer que eu vou cortar a receita, só vou fazer nesse momento. E buscar atender cliente, essa eficiência, fica ainda mais crítico, porque você imagina assim, quando está bom, eu tenho que ser melhor ainda para poder competir, porque todo mundo vai estar oferecendo. Quando está crítico, você tem que ser aquele cara que o teu cliente vai ser o último a cortar. Então, assim, essa é uma estratégia que a gente realmente pode pensar e falar, olha, não importa o mercado, ela vai funcionar. Você vai usar um para expandir e o outro para sobreviver, mas ela vai ser crítica. O que eu vejo, Carol, que assim, aí vamos pôr a culpa em nós, né, quem promove isso, que é uma coisa que eu estava até conversando com um colega agora há pouco, justamente discutindo em parceria novamente, né, alternativas da gente explorar oportunidades de treinamento. Nós, né, eu vou falar nós, vou colocar junto aqui, muitas vezes quando a gente vai oferecer isso, que parece ser uma maravilha, eu vou fazer um paralelo. É como uma academia, né, que vai chamar alunos e tudo mais, e vai falar o quê? Ela faz uma propaganda dizendo que ele vai ficar fazendo abdominal até ter dor na barriga, que ele vai sair com dor na perna. Ninguém quer isso. Você vai falar que o cara quer ir para a praia, vai ser bonitão, vai ser lá o Projeto Verão, ele vai chamar atenção. Emagrecer em Nem 2 saúde as meses. pessoas querem, a verdade é essa. Ele quer, vai caber no Na verdade. vestido. É isso que as pessoas. A verdade é essa. É isso que é o valor, Isso né? é a É o valor percepção da que se pessoa. O enxerga, resto é né? o meio que você A vai fazer. percepção. Depois que ele entrou, você fala, legal, para caber no vestido, para ficar bonitão na praia, faz o seguinte, começa correndo aqui na esteira, você vai cortar a comida, você vai fazer e vai transformando, e provavelmente, gradualmente, ele vai fazendo transformação. E a gente faz isso. A gente vai falar de Kaizen, a gente vai falar de desvios, a gente vai falar de 5S. Cara, uma papagaiada para o cara, assim. O cara tem que voltar à tecla SAP para entender, e ninguém presta atenção nisso. Então, a gente perde. Isso vale para qualquer um que está fazendo. Você vai vender um projeto, se você não conectar na linguagem do C-Level, né, do diretor, do presidente, explicar o que está acontecendo com o lucro dele, com a margem, o que está acontecendo com a participação de mercado, e que isso vem de um problema interno, e que para o problema interno tem ferramentas. E aí você tem uma ferramenta e você é a solução, talvez você não precise nem chegar nisso. Ele fala, se você vai me dar esse resultado, obrigado, que você precisa de apoio. Mas as pessoas não vão por isso. Então, assim, Legal. essa é uma mudança de comunicação que é muito importante. Então, a gente conversou sobre, né, estava batendo papo antes da gente começar a nossa live, sobre ler livros de finança, tudo mais. Então, isso é uma parte. Entender o que são esses grandes indicadores da estratégia do negócio é importante. Mas é como se assim, a auto-administração fossem chineses e a gente tivesse brasileiros embaixo. Precisa alguém no meio para traduzir isso. Então, você precisa ouvir a alta administração, o que ele quer, qual o posicionamento estratégico, entender isso e falar, ok, então nos processos, no meu mundo, a gente tem que fazer isso. Aí você vai para a equipe operacional e explica isso na linguagem operacional. Por que eu tenho que aumentar ou diminuir o tempo de setup de uma máquina? Por que eu não posso atrasar uma produção? Por que apesar de fazer vários lotes pequenininhos ser ruim do ponto de vista da operação, é muito melhor para o sucesso da nossa empresa? Então, você traduz isso. Ao mesmo tempo, os caras vão pedir um montão de coisa, um montão de dor que ninguém atende. Aí você vai fazer o quê? Você vai embalar essas coisas numa linguagem. Olha, para aumentar a margem de 10 para 12, a gente precisa fazer esse conjunto. Para fazer isso, a gente precisa fazer esse investimento. Por causa disso, a gente precisa desse orçamento. Então, assim, você atuar dessa forma, você vira um grande conector. E pouquíssimas pessoas têm essa habilidade. De Exatamente. traduzir, identificar o valor Entender para a os dois empresa e lados e conseguir conversar traduzir, com a né? linguagem adequada para cada um deles. É verdade. E o Lean, ele traz bastante o conceito do Sim, processo, né? O processo antes de tudo, entender o processo, como funciona, traduzir o as é. is, né? Entender as falhas do processo hoje, o que está causando desperdício. Talvez até interessante, a gente está falando bastante em desperdício. O que é desperdício? Para quem nunca ouviu Desperdício. falar sobre Lean Qualquer um que esteja Manufacturing. trabalhando em qualquer atividade, primeira coisa, entende que se você faz, o processo não te entender é o seguinte,
a sequência das coisas que você faz para trabalhar. Pode ser tão simples quanto isso. Então, vamos dizer que você está fazendo café ou você está produzindo um motor de avião. Todo mundo vai em algum lugar, vai pegar matéria-prima. Um vai pegar componentes de titânio, outro vai pegar pó de café e filtro. Eles vão fazer uma montagem, vão fazer uma transformação e vai gerar um produto no final. Eu falo produto, mas pode ser um bem físico, né, palpável, como café, ou pode ser uma coisa virtual, como uma aula dada, como um atendimento médico. Tem exatamente. A maior parte das coisas, na verdade, acaba tendo um conjunto de coisas. O motor de avião vai ter um manual de instruções, vai ter uma certificação, vai ter informações, né, que vão um pacote junto. O importante é o motor. Da mesma forma que um médico, quando dá o diagnóstico, ele provavelmente vai dar receita, eventualmente ele dá uma amostra grátis, são coisas físicas. Então, mas tudo isso é o que embala o valor do cliente. Quando ele recebe, né, no médico, consegue usar e fica melhor, pô, bacana, atingiu o meu valor. Quando o motor é bem instaladinho e funciona, atingiu o valor. Só que ao longo do tempo que a gente trabalha, tem um montão de coisa que a gente faz que, na verdade, não interessa para esse resultado final. Então, se eu vou pegar o pó de café e eu tenho que me deslocar da minha cozinha até um armário longe, todo esse espaço que eu desloquei, enquanto eu estou andando, eu não estou transformando pó de café num café quentinho e gostoso. Da mesma forma que se a pessoa, para pegar uma peça, tem que dar uma volta, tem que pedir 3 autorizações, ficar um montão de tempo parado, ou está todo mundo pronto para fazer uma instalação no motor do avião, faltou a ordem do PCP porque deu algum erro, e aí aquela equipe fica 1 hora parada. Então, tudo que você ocupa tempo e recurso e não está transformando no valor para o cliente é um desperdício. O que pode acontecer às vezes é o seguinte, tem coisas que você vai precisar fazer, porque assim, talvez não dê para ter todo o estoque do lado da tua produção. Então você vai andar um pouco para pegar e trazer, mas uma coisa é andar 10 metros, outra coisa é andar 10 quilômetros, e às vezes acontece isso. Às vezes você vai e quando você chega descobre que está errado porque ninguém identificou direito aquela peça. Aí você pega ela, volta, devolve e pega outra. Então, quando você olha isso, por mais incrível que pareça, o tempo realmente que a gente fica transformando é absurdamente pequeno. Então, assim, falar que é 10, 20%, sim, já seria uma empresa maravilhosa. 80% do tempo nosso e das nossas equipes, na verdade, fazendo coisas que são absolutamente sem valor agregado. Não porque as pessoas não queiram trabalhar, ou qualquer tipo de ou qualquer senso crítico em cima delas. Porque a condição que nós damos, né, que é o ambiente, que é a organização, que é a liderança, é quase que planejado para ser ineficiente. Ou muitas vezes é planejado para ser ineficiente, porque põe em condições que as pessoas simplesmente não conseguem trabalhar ou não têm os recursos para trabalhar. E você, muitas vezes, com uma passada muito simples, e eu digo o seguinte, a coisa mais poderosa, e olhar o que acontece na realidade, conversar com as pessoas, né, com o ser humano que trabalha, via de regra você consegue fazer coisas maravilhosas só com isso. E a gente não vai por arrogância, por É ignorância. verdade. É o que os japoneses chamam de Isso, Gemba, né? você ir ao Gemba. O Gemba é o local onde as coisas acontecem de verdade. E sim, isso tem um poder transformador, É, por 2 motivos. Primeiro, que você vai e descobre essas coisas. Segundo, que as pessoas vão ver que tem uma liderança que tem interesse. E aí, quando ela percebe que tem interesse, ela sente apoio, elas começam a fazer. Elas vão começar a te procurar para fazer. Então, assim, só isso já é uma transformação gigante. E muitas vezes a empresa prefere gastar uma fortuna comprando uma máquina, que é caríssima, substituir a máquina e não muda esse ambiente. Então, assim, o que eles ganham é pouco ou nada, se não é que às vezes perde dinheiro porque não consegue usar aquele recurso que é lindo, sim, isoladamente é lindo, maravilhoso, mas no conjunto não faz diferença. Porque ela vai mudar de 80% de verdade. desperdício, sei lá, para 75%, que não é nada. Quando se você É, trabalhasse com as pessoas, falou num pessoal absurdo, vamos supor que seja 20%. Se você melhorar só 10% de trabalho, tirar de. Na verdade, você aumentou 30%, assim, e muitas vezes sem investimento nenhum. Então, o ganho pode ser muito grande. Não quer dizer que em algum momento a gente não vai precisar é. de, puxa, mudou a tecnologia, agora não dá mais para fazer manual. Ok, então tem alguns momentos que você vai fazer. Mudou? Volta a fazer a melhoria contínua, volta a juntar todo mundo. E
Na verdade, adicionando nisso que você contou, acho que a máquina do momento que está todo mundo falando é introduzir a inteligência Sim, artificial, né? Todo mundo fala em inteligência artificial, vamos usar, vamos trazer, vai sim. facilitar, vai reduzir tempo, posso reduzir quantidade de pessoa, mas o IA vai salvar quando o processo não está claro e o processo não Vai está ser limpo, mais um está cheio de recurso, assim, acho que com desperdício. certeza. Ela dá um É, salto, porque ela corta algumas coisas, otimiza, mas se, o conjunto da ineficiência só se a IA entrar na posição do diretor-presidente, porque se o dia que ela conseguir entrar, ela para e falar, não, pessoal, vocês estão tudo perdido, vocês vão fazer assim. Mas enquanto tiver o ser humano decidindo e escolhendo onde usar, eu vi recentemente num cliente isso, assim, até não sabia. Eu vi depois ele participando de um congresso falando que adotara IA no sistema de planejamento, sendo que no processo que a gente trabalhou, mapeou, que era muito ligado ao planejamento, eu falei, cara, não é, tinha ligação, não era o nosso foco, mas assim, só de olho eu falei, cara, eles deviam planejar para cortar pela metade. E muito da coisa era planejado de forma ineficiente. Tinham conceitos, né, que fugiam do link e uhum. levavam a grande ineficiência. Eu tenho certeza que eles devem ter usado o IA, mas para otimizar cada partezinha, cada pedacinho, e a soma disso é muito pouquinho. Então, assim, eu sou um fã. Aliás, acho que sim, muito tempo atrás a gente conversou de IA, quando você, em algum momento, a gente trocou alguma ideia, sim, que já estava super empolgado. Eu vejo que tem um potencial enorme. Assim, as ferramentas estão ficando cada vez mais bacanas, mais simples de integrar, de usar. Sim, Mas mesmo hoje, no negócio do planejamento, o cara pode, esse pior das, é, copiar em Excel, né? Fazer um corta-cola de um Excel que ele usa em planejamento, que apesar de todos os sistemas continua lá dentro, jogar na IA e usar como um parceiro inteligente para colocar. E as pessoas não estão fazendo isso ainda está muito longe de, né, tá muito exatamente. longe. Eu acho que esse olhar para e a valorização de olhar essa ineficiência do processo, eu acho que ele é o mais importante para todas as empresas, independente do tamanho, né? Se for Sim, microempresa, como que eles identificam todo o processo de entrega de valor, né? Eu acho que essa é a grande mensagem sim, aqui. Antes de qualquer investimento em até tecnologia. para dar um exemplo do meu próprio trabalho. Eu fiz uma experiência antes de adotar com a IA. Praticamente todos os projetos, quando eu começo, eu tenho uma prática de conversar com uma roda de formadores, líderes, assim, fazer um perfil da empresa e ouvir. Dois motivos. Primeiro, você consegue entender, né, o ambiente da empresa, desafios. Eu pergunto normalmente três coisas, né? Assim, apresenta o objetivo, porque estamos lá, o que que dói, né? Na verdade, o que que a empresa tem de bom, porque se você perguntar as dores, ele esquece que tem coisas boas. Depois os problemas e qual a solução que ele daria. Então, nessas três coisas, a pessoa faz um aquecimento, ele acaba dando, e depois eu consolidava. Como que eu fazia? Eu colocava tudo isso numa lista, ia agrupando coisas comuns e depois ia sintetizando. Eu peguei esses bancos de dados antigos e joguei na F, expliquei o que eu fazia e pedi para fazer assim, 99% de coerência da análise dela com o que eu fazia. Então, assim, faz alguma diferença para mim hoje fazer análise por IA? Eu falei, nenhuma. Isso não tem diferencial. Economiza meu tempo e melhor. Eu consigo explorar como de novo. Para mim, é um parceiro que pode ser, às vezes, um estagiário que faz as coisas rápidas e, às vezes, um especialista que tem ideias bacanas. Então, essa combinação é muito melhor. Só que podia ser muito mais É automatizada. No meu caso, é verdade. muito simples, mas pensa a quantidade de sistema de informações que Uhum. você poderia ter a IA trabalhando junto com as É pessoas. verdade. É verdade, é verdade. Vamos falar então um pouquinho de melhoria e Sim. inovação? Melhoria contínua e inovação. Existe relação entre elas e elas se competem ou elas se complementam? Por exemplo, se uma empresa, nesse cenário econômico que a gente falou, que a crise está bem crítica para muitas empresas, e ela ainda tem que se preocupar com a inovação em crescimento ou não? Ou Aí vai do como que momento que a ela se empresa está vivendo, assim, entender onde que está, digamos assim, o risco principal, que se a gente estiver falando numa crise. Então, o que, que é? Está caindo o mercado, está tendo um aumento de custo que vai inviabilizar a margem.
A melhoria, a transformação vai ser necessária, ou seja, se está piorando, ele tem que mudar alguma coisa. E mudar alguma coisa de forma sistemática, consistente, ele vai ter que passar por incorporar isso no processo, goste ou não. Ele pode ir lá cortar gente. Ok. O que vão fazer as pessoas que sobraram? Como é que eu vou redistribuir o trabalho? Como é que eu vou tratar, digamos, esse impacto emocional para as pessoas entenderem que aquilo foi uma coisa totalmente fora? Então, tudo isso eu tenho que fazer. A melhoria contínua digamos assim, fazer o deployment, né, o desdobramento disso para todo mundo participar. Porque senão fica só dependendo da cabeça número 1, e a cabeça número 1 só vai conseguir cortar pessoas e fazer coisas muito radicais. Então, quando você leva isso para dentro da organização, e a organização entende, quando você é transparente, eles podem voltar com soluções que você não vai estar vendo. Isso vale também, Carol, para quando a empresa está numa situação muito boa. Se você faz o diferencial competitivo em cima de inovação, seja a Apple quem fez, tá bom, você pode dar um passo para frente, mas imediatamente todo mundo vai te seguir, todo mundo vai te copiar. Ah, tá bom, você pode gostar mais ou menos. O celular da Apple não é diferente do Samsung. No fundo, um tem uma coisa a mais, outro coloca uma coisa. Eu não sei quais são as empresas automobilísticas que você atende, imagino que você deve atender todas as alemãs. Vai dizer que o Audi, o Mercedes e a BMW é muito. Meu carro tem o ar-condicionado que tem 1/10 de grau a mais de um lado do que do outro. Consigo. Não, mas o meu tem na área. Sim, é papagaiado, você não vai conseguir ver a diferença. Agora, quando você vai para a melhoria contínua, a coisa das pessoas, são milhares de pessoas transformando o negócio em coisas pequenas, que quando se somam, são milhares de transformações que se combinam. Ao longo de anos, são dezenas de milhares de coisas. Isso é impossível de competir. Você vai ter um custo que é melhor, você vai ter uma qualidade que é melhor, você vai ter um atendimento que é mais simpático e você não sabe dizer de onde foi. E muita empresa, a gente estava falando da parte financeira, penaliza isso, porque você não consegue juntar esse caquinho de coisa com aquele mexida no ponteiro, porque realmente não mexe. Só se você tivesse um microscópio eletrônico para ver a influência, e mesmo assim é regular. Agora, as milhares de transformação, sim, e não é possível copiar, porque isso é assim, para traduzir de outra forma, é a cultura da empresa, que se manifesta, né, nas mãos das pessoas fazendo isso. É a diferença de um cara que atende lá no balcão, que quando o cara percebe que o cara está nervoso, ele muda a forma de atender. Se não tem alguma coisa, ele providencia, ele faz alguma coisa dentro do escopo dele que pode fazer. Por quê? Porque ele sabe que dentro daquela cultura, isso está. Até um exemplo, assim, que é bem, como falando de atendimento, como as coisas mudam e tem sistemática. Se você for à Disney, tem aquele Mickey de Flores, que é um lugar super tradicional de tirar foto, tem sempre alguém quase que de ronda, e se para uma família para tirar foto e não tem ninguém em volta, você vê que o cara parou, ele corre e se oferece, como se fosse uma coisa natural. Mas não tem. Tem um roteiro de trabalho dizendo o tempo que ele tem que fazer, a atenção que ele faz, como ele aborda, como ele fala, para dar uma experiência, uma impressão que aquilo foi uma coisa totalmente espontânea e que quando o cara guardar aquela foto, ele vai lembrar daquele momento do atendimento, de toda a mágica Disney. Então, tudo isso é processo, só que só funciona com o ser humano. E essas coisas, a gente falou, né, da parte da melhoria contínua, vale. Se você estiver lutando pela sobrevivência, você precisa de todas as pessoas fazendo isso. Se você está num momento de crescimento, você precisa das pessoas, porque os desafios vão ser diferentes, a participação vai ser a mesma. O ambiente, a cultura que você cria que vai determinar se vai ter ou não apoio. Que interessante. Então, eu posso fazer uma conclusão aqui que a empresa que hoje não tem nada de melhoria contínua está em crise e para fazer quer fazer essa mudança cultural nas pessoas, vale o investimento, porque é um investimento de tempo, de treinamento, de preparação dos líderes e dos empregados, para que voltem a mentalidade, o dia a dia, para observar os desperdícios e fazer essa Eu diria transformação, assim, né? que isso pode ser feito com muito menos, por isso que eu falei o cuidado, fala, legal falar Lean, legal falar, mas assim, isso já traz um peso, uma complexidade que é bom do ponto de vista de empacotar ferramentas e metodologias. Mas se o líder for ao Gemba, como a gente falou, fazer o Gemba Walk, né, a caminhada, sistematicamente,
olhar para as pessoas, perguntar o porquê é feito daquela forma, por que que a gente não pode fazer diferente, dar liberdade para as pessoas terem uma ideia, dar o apoio para implantar, depois voltar e ver se implantou, fazer o acompanhamento e dar parabéns na frente de todo mundo. Cara, não precisa. Isso, de alguma forma, em algum momento, vai virar um programa bacana. Depois que você tiver a cultura, né, que isso Legal. fica autossustentável, traz alguém, faz uma... Agora eu quero fazer um projeto maior, eu quero... Tá bom, tem ferramenta. Eu tenho YouTube, vai no YouTube e aprende também, provavelmente em algum lugar tem isso. Isso eu estou falando, eu sou consultora vendo isso, né? Então me convide também, é uma forma, mas assim, precisa disso? Não. É só o tempo e a facilidade que você quer ter para implantar. Uhum. Legal. E, João, você contou bastante história aqui, mas tem algum caso que te marcou na sua carreira que você gostaria de compartilhar? De melhoria ou de fracasso? Como Tem que o assim, Lean ajudou, então, fez a eu acho que tem diferença? duas coisas disso. Quando eu estava no meu primeiro emprego, então estava aprendendo, tinha um montão de coisas, atividades para fazer. A gente fala do processo, né, que é quando eu faço tudo certinho, e tem os desvios, os erros, como que a gente trata isso. E a recomendação é que você trate isso fora. Você tenha um momento, você entenda o que você errou, né, registre isso, conserta as coisas de emergência, mas em algum momento você vai buscar o que a gente chama da causa raiz. Por que que aquilo aconteceu? E elimina isso para nunca mais acontecer. E trabalhando, eu tinha Uhum. todos os pacotinhos, o negócio tinha realmente, via evolução, mas eram 4 fábricas e uma delas, que era a minha, não alcançava o mesmo nível de desempenho. E tinha uma coisa lá chamada reunião de baia, baia porque assim, era o local onde deixavam tudo que estava errado, que era igual o que você conhecia como a clínica da qualidade, que é o momento que você para com Uhum. todo mundo e conversa e ouve. A partir do momento que as pessoas, né, que eu trouxe isso para dentro do que estava faltando, que as pessoas tiveram um momento fora da operação para olhar para o problema, discutir quem trabalhava realmente, quem entendia, propor solução e depois volta para fazer esse ciclo, entende o que aconteceu, propõe a solução, depois acompanha, se implantou, depois alguém vem e bate palma para quem resolveu, e alguém importante, né, para a pessoa se sentir valorizada, as coisas naturalmente começam a ir. Então, assim, pela minha imaturidade, eu não enxergava aquilo como uma coisa importante que poderia ser feita depois. E realmente eu vi isso no nível de desempenho. Subiu uma série de ferramentinhas, de coisas que eram bacanas, mas não eram suficientes. Então, assim, não precisa ter complexidade, mas precisa ter foco e consistência. Às vezes é melhor fazer menos, muito bem feito e consistente, acompanhar e valorizar as pessoas, do que trazer coisas, às vezes, tá, tem uma ferramenta estatística, software, então, assim, eu diria assim, você pode passar, às vezes, anos antes de ter real necessidade de capacidade de absorver uma coisa mais complexa. Uhum. João, vamos encerrar aqui hoje com um conselho. Você teria um conselho para um líder de empresa que está passando por esse cenário de incerteza econômica? Sim, com certeza eu recomendaria isso. E cuidado para não colocar a culpa na média gerência, que é quem justamente fica na interface entre os pedidos da administração e as reclamações do pessoal que está de baixo. Esse pessoal sofre muito. E muitas vezes, por causa dessa dupla pressão, essas pessoas não conseguem o tempo para fazer essa transformação. Então, assim, não é tirar a responsabilidade deles, mas dar o exemplo. Vai à base, vai à operação, vai ouvir o ser humano realmente e mostra que aquilo é um valor para a empresa. Mostra que você está interessado. Volte depois com as pessoas, dê abertura. E não é só um programa de portas abertas, não. Vai ao lugar dele, né? Portas abertas quer dizer que o cara vai vir falar para você, não. Vá até lá e veja a operação, veja a dor das pessoas, veja o que limita ela, vai conversar com o cliente, vê quem está na frente do cliente, qual que é a dor dele, e começa a pensar o que eu poderia fazer para dar condições para essas pessoas fazerem. Com certeza, o cara que está lá de líder vai ver aquilo e vai fazer, não, melhor eu fazer antes que ele comece a fazer por mim aqui. Então isso vai se espalhando, porque não é essa a forma de fazer. Depois se preocupa em trazer grandes programas, se ele vai cantar no nacional na hora de fazer isso. Beleza, tem um montão de coisa que é bacana, mas vá dar o exemplo. O exemplo é no Gemba, como a gente falou, onde a pessoa trabalha no momento que as coisas estão Uhum. acontecendo. Isso vai ser transformador. Esse é o primeiro passo
que talvez se você usar de forma plena, vai durar anos até você dar o próximo passo. Então a gente encerra hoje com essa, eu acho que essa mensagem, o valor humano do Exatamente. negócio, né? É isso que faz a chave, é sair do Excel, do PowerPoint e falar Exatamente. com E ir lá gente, onde né? sujar a mãozinha na graxa, né? O Teixeira falava, né? Pensar com os pés, né? E olhar com as mãos, tocar as coisas, ouvir as pessoas, mas ouvir não só Verdade, com os ouvidos, né? Com os olhos e o coração. verdade. Oh, poxa, João, muito Legal, Carol. obrigada por compartilhar aqui um pouco da sua experiência, muito rico para todo mundo aqui. E eu também estou muito feliz de anunciar para quem está assistindo a gente que o João vai ser um novo host do The Corporate Talk Bom, Brasil. Então vocês vão ver mais vídeos com o João por aqui. Eu estou muito feliz por isso, João. eu que agradeço o Bem-vindo. convite. Vai ser bacana bater papo com pessoas que espero que sejam mais ricas do que eu em compartilhar experiência. Obrigadão, Obrigada, Carol. João.